As 11 revelações que o Espírito Santo te mostra através dos seus sonhos. Enquanto você dorme, o mundo parece em silêncio, mas há uma voz que continua a falar. Não é o barulho da sua mente, nem o reflexo de um dia cansativo. É a voz do Espírito Santo. Muitas vezes, ele escolhe o espaço da noite, quando você não pode se distrair, para revelar segredos que nunca seriam ouvidos no meio do ruído do dia. Os sonhos não são apenas fragmentos da imaginação. Eles podem ser mensagens divinas, sinais que revelam o cuidado de Deus e a direção que você precisa para não se perder nos caminhos da vida. A palavra de Deus mostra isso repetidamente. Em Gênesis capítulo 41, versículos 15 a 16, Faraó declara que não havia quem pudesse interpretar seus sonhos, mas José, cheio do Espírito, responde que a interpretação vem de Deus. Isso prova que os sonhos são mais do que imagens soltas. Eles carregam revelações que só o Espírito pode decifrar. Agora, pense comigo. Quantas vezes você acordou de um sonho com a sensação de que havia algo a mais, como se Deus tivesse deixado uma marca invisível dentro de você? Esses momentos não são coincidências, são convites. Convites para olhar além da superfície, para entrar em um diálogo secreto com o Criador. Este vídeo é um despertar. Você vai mergulhar em 14 revelações que o Espírito Santo entrega através dos sonhos. Cada uma delas é uma chave que pode abrir portas fechadas, quebrar cadeias de confusão e guiar você para a direção que tanto procura. Não é teoria, é experiência viva. É Deus se aproximando de você no silêncio da noite para mostrar que até quando você descansa, Ele continua a trabalhar. O mistério da noite. A noite é um dos maiores cenários espirituais criados por Deus. Não é apenas a ausência do sol, nem apenas o descanso físico do corpo. A noite é um palco silencioso, onde o Espírito Santo encontra a oportunidade perfeita para se revelar. Quando tudo ao nosso redor se cala, quando as vozes se apagam, quando as distrações desaparecem, o coração fica mais exposto à voz de Deus. É nesse espaço que o Espírito fala, muitas vezes de forma inesperada, através dos sonhos. O mistério da noite é profundo porque revela uma dimensão de comunicação divina que não pode ser controlada pelo homem. Você pode resistir durante o dia, pode ignorar sinais, pode se encher de atividades e correrias, mas quando fecha os olhos e se entrega ao sono, você já não tem o controle. É nesse momento de vulnerabilidade que o Espírito Santo se aproxima e planta sementes espirituais que só Ele pode regar. A Bíblia mostra isso claramente. Em Jó capítulo 33, versículos 14 a 16, está escrito que Deus fala de uma e de outra maneira, mas o homem não percebe. Então, durante o sono, quando o coração descansa, ele abre os ouvidos dos homens e os sela com a sua instrução. Isso significa que enquanto muitos acreditam que a noite é apenas o tempo do corpo descansar, para Deus ela é um tempo de revelação. Ele fala em códigos, em imagens, em cenários que aos olhos naturais parecem confusos, mas que no espírito carregam instruções eternas. O mistério da noite também é revelado quando observamos a forma como Deus usou sonhos para mudar histórias inteiras. José, filho de Jacó, recebeu sonhos que apontavam para o seu futuro de autoridade e liderança. Embora os irmãos o desprezassem, aquilo que parecia apenas imaginação era, na verdade, um projeto celestial sendo revelado. José, o esposo de Maria, também recebeu em sonho a ordem para não abandonar a sua noiva, porque o que estava nela era obra do Espírito Santo. Foi durante a noite, em silêncio, que o anjo do Senhor falou com ele, garantindo que Jesus nasceria de uma virgem. Ou seja, a noite não é apenas descanso, mas o cenário onde Deus revela o inesperado. O mistério da noite se manifesta também na luta espiritual. Muitas pessoas experimentam sonhos que trazem angústia,
medo ou até perseguição. Isso acontece porque, enquanto o corpo descansa, a alma continua aberta e o espírito permanece em atividade. É nesse território que o Espírito Santo pode mostrar batalhas que estão acontecendo no invisível, revelando perigos ocultos e convidando a pessoa a buscar refúgio em Deus. É por isso que, muitas vezes, você acorda com o coração acelerado, como se tivesse lutado em um campo de guerra invisível. Isso não é imaginação, é a revelação de que há lutas espirituais acontecendo e que o Espírito Santo quer abrir seus olhos para discernir. Mas o mistério da noite não se resume ao confronto. Ele também é o lugar da consolação. Quantas vezes você já foi dormir em prantos, carregando dores, perguntas, inseguranças e acordou no dia seguinte com paz inexplicável? Isso acontece porque, durante a noite, o Espírito Santo se aproximou e ministrou ao seu coração. Ele falou em uma linguagem tão profunda que sua mente não consegue traduzir, mas a sua alma entende e descansa. É como se ele apagasse feridas, derramasse óleo sobre lugares de dor e plantasse uma certeza: você não está sozinho. O mistério da noite é também preparação. Há pessoas que recebem ideias, estratégias, direções em sonhos, como se fossem instruções claras do céu. Há aqueles que acordam com respostas para decisões que estavam travando sua vida. Há os que recebem avisos de caminhos perigosos, de escolhas erradas, de pessoas que trariam destruição. Tudo isso porque o Espírito Santo usa a noite para organizar o invisível e alinhar o coração ao propósito de Deus. Esse mistério é tão profundo que não pode ser tratado como algo comum. Não é todo sonho que vem de Deus, mas todo sonho pode ser uma oportunidade de discernir se o Espírito Santo está falando. E quando ele fala, não é apenas para informar, é para transformar. É para mudar rotas, quebrar cadeias, preparar o espírito, revelar o que os olhos não veem. Quando você entende o mistério da noite, você já não encara o sono como algo natural apenas. Você começa a perceber que enquanto você descansa, Deus trabalha. Enquanto você se entrega ao sono, Ele continua ativo, cuidando, alertando, ministrando e guiando. O mistério da noite é o lembrete de que você nunca está sozinho, nem mesmo no mais profundo silêncio. O Espírito Santo está ali, pronto para transformar a escuridão em revelação. E é nesse ponto que você precisa se perguntar: quantas mensagens do Espírito você já recebeu e não percebeu? Quantos sonhos foram ignorados porque você acreditou que eram apenas fruto da imaginação? O mistério da noite é real, e quando você começa a enxergar, cada vez que fecha os olhos para dormir, você entende que pode estar diante de uma nova revelação divina. O sussurro invisível. Existem formas pelas quais o Espírito Santo fala que são tão sutis que muitos deixam passar despercebidas. Ele não precisa de trovões nem de tempestades para transmitir sua mensagem. Muitas vezes, ele se move através de sonhos aparentemente simples, quase imperceptíveis, que parecem não carregar nenhum sentido imediato. Esse é o sussurro invisível, a maneira delicada que o Espírito usa para alcançar o coração, sem forçar, sem gritar, apenas convidando o homem a perceber. Quando você sonha com algo que parece pequeno, talvez uma cena cotidiana, uma palavra curta, uma imagem comum, pode estar acontecendo muito mais do que imagina. O Espírito Santo está ali, revestindo o ordinário de significado eterno. Esse sussurro invisível já foi descrito nas Escrituras de várias formas. Em 1 Reis, capítulo 19, versículos 11 a 12, Elias experimentou a presença de Deus e percebeu que ele não estava no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo, mas em um sussurro suave. O mesmo princípio se aplica aos sonhos.
Enquanto alguns esperam revelações grandiosas e visões espetaculares, o Espírito Santo prefere se mover de maneira discreta, para que apenas aqueles que estão atentos consigam ouvir. Esse é o segredo. Deus fala no silêncio, e quem se abre para esse silêncio recebe instruções que mudam destinos. Muitas pessoas perdem essas revelações porque desprezam os detalhes. Elas acordam e logo dizem a si mesmas: foi só um sonho, mas o coração continua inquieto, como se tivesse captado uma mensagem oculta. Isso acontece porque o Espírito fala em camadas. Ele planta símbolos, sensações, palavras ou até emoções que parecem insignificantes, mas que carregam a chave de uma revelação. O sussurro invisível é o convite para prestar atenção no que não é óbvio. É a lembrança de que Deus não se revela apenas de forma espetacular, mas também de maneira íntima, quase escondida. O Espírito Santo usa esse sussurro para nos ensinar a sensibilidade. Quando você se acostuma a perceber os detalhes, quando começa a anotar até mesmo os sonhos aparentemente pequenos, o coração passa a ser treinado para discernir. E é nesse treinamento que a voz do Espírito se torna mais clara. O sonho de uma palavra repetida, de um lugar comum, de um rosto conhecido, tudo isso pode ser um sinal. A questão não é o tamanho da cena, mas a origem dela. Se veio do Espírito, então carrega vida. Esse sussurro também pode ser prova de amor e cuidado. Quantas vezes você já acordou com um sentimento de paz sem entender de onde vinha? Quantas vezes sonhou com algo que parecia banal, mas que no fundo trouxe um conforto que não tinha durante o dia? Esse é o Espírito se movendo em silêncio, acalmando a alma sem precisar de explicações. Ele age como um amigo que coloca a mão no ombro sem dizer nada, mas cuja presença é suficiente para restaurar a confiança. O sussurro invisível é também um teste de fé. Ele prova se você está disposto a buscar entendimento mesmo quando não há clareza imediata. Quando você acorda de um sonho confuso, sem grandes imagens proféticas, e ainda assim se inclina diante de Deus pedindo sabedoria, você demonstra fome pela voz dele. E essa fome sempre é recompensada. Como está escrito em Jeremias capítulo 33, versículo 3, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. O Espírito sussurra, mas aquele que clama recebe o significado do sussurro. O mais lindo é perceber que esse movimento do Espírito nunca é por acaso. Ele não desperdiça palavras, não desperdiça símbolos, não desperdiça sonhos. Se ele falou, ainda que de forma invisível, é porque há algo que precisa ser notado. Esse sussurro invisível pode ser um alerta para evitar uma decisão errada. Pode ser uma lembrança de uma promessa esquecida. Pode ser o início de um novo tempo. O que parece simples, na verdade, é a porta para algo maior. Por isso, nunca subestime os sonhos pequenos. Nunca ignore as cenas que parecem não ter valor. O Espírito Santo escolheu o caminho da sutileza para separar aqueles que têm sede de ouvir daqueles que apenas esperam espetáculos. O sussurro invisível é a forma de Deus dizer: estou aqui, estou falando, estou te guiando, mesmo que você não perceba. A pergunta é: você está disposto a ouvir o que não é óbvio? Está pronto para encontrar revelação no que parece comum? Se a resposta for sim, você vai descobrir que o sussurro invisível é, na verdade, o grito mais poderoso de amor que o Espírito Santo pode dar. A chave dos portais espirituais. Os sonhos não são apenas reflexos da mente ou construções de memórias soltas. Eles podem ser portais, portas espirituais que o Espírito Santo abre para que possamos enxergar o que não teríamos condições de compreender em plena consciência. A mente acordada se limita ao que os olhos veem e ao que os ouvidos ouvem.
Mas durante o sono, quando as defesas da razão diminuem, o espírito encontra um caminho para revelar mistérios mais profundos. A chave dos portais espirituais está justamente na capacidade de Deus de usar os sonhos para transportar o coração para dimensões onde a sua voz ecoa de forma mais clara. Na Bíblia, vemos muitos exemplos desse mover. Em Gênesis capítulo 28, versículos 12 a 13, Jacó sonhou com uma escada que ligava a terra ao céu, e anjos subiam e desciam por ela. Aquele sonho não era apenas uma imagem simbólica, mas a abertura de um portal espiritual que mostrou a Jacó que o lugar onde estava era a casa de Deus e porta dos céus. Isso nos ensina que os sonhos podem ser momentos em que a eternidade toca o tempo, e o invisível se manifesta diante de nós em figuras, símbolos e cenas que carregam revelações celestiais. Esses portais espirituais se manifestam de maneiras diferentes. Às vezes, o Espírito Santo leva uma pessoa a reviver no sonho situações que apontam para o futuro, como se estivesse caminhando por caminhos ainda não percorridos, mas que ele já preparou. Em outras ocasiões, ele revela realidades espirituais invisíveis ao olho humano, mostrando batalhas, proteções e até livramentos que aconteceram sem que o sonhador tivesse consciência. O sonho se torna então um espaço de instrução espiritual, uma sala de aula celeste onde Deus ensina aquilo que os livros não podem ensinar. Quando alguém atravessa esse portal em sonhos, muitas vezes acorda com sensações diferentes: paz profunda, temor reverente, convicção de uma decisão ou até lágrimas nos olhos sem saber explicar. Isso acontece porque o coração entrou em contato com realidades do espírito. A chave dos portais espirituais não é um objeto físico, mas a disposição do Espírito Santo de abrir aquilo que estava fechado para a mente natural. É Ele quem decide quando mostrar, como mostrar e para quem mostrar. É importante entender que o inimigo também tenta distorcer essa realidade. Há sonhos que não vêm de Deus, que são fruto da confusão da mente ou da influência espiritual maligna. Mas quando o Espírito Santo está no comando, os portais não são abismos de medo, e sim caminhos de luz que guiam o coração ao propósito de Deus. Por isso, discernir a origem dos sonhos é essencial. O que vem de Deus sempre gera fruto de vida, edificação e alinhamento com a sua palavra. A chave dos portais espirituais é também um convite à intimidade. O Espírito não compartilha segredos com corações distantes. Ele abre portas para aqueles que desejam conhecer mais da sua voz. Quanto mais uma pessoa busca santidade e comunhão com Deus, mais o Espírito Santo pode usá-la como recipiente dessas revelações noturnas. O sonho deixa de ser apenas um fenômeno psicológico e se torna uma oportunidade de caminhar pelo invisível, de visitar lugares que só o Espírito pode conduzir. Imagine se cada vez que você dormisse, entendesse que há uma possibilidade de atravessar esses portais espirituais. Você passaria a valorizar mais os seus sonhos, a anotar cada detalhe, a orar pedindo interpretação e clareza. Porque um sonho pode mudar o rumo de uma vida, pode livrar de uma armadilha, pode confirmar um chamado ou pode revelar algo que está por vir. Essa é a grandeza da chave dos portais espirituais. Ela abre o coração humano para a dimensão do eterno. O Espírito Santo não desperdiça essas oportunidades. Se ele abre um portal em sonho, é porque há uma mensagem urgente e importante a ser recebida. O mistério é profundo, mas a promessa é clara. Quando o Senhor decide falar, ele sempre deixa marcas que não podem ser apagadas. E a pergunta que fica é: você está preparado para receber a chave que abre esses portais? Está disposto a atravessar para uma dimensão onde o eterno conversa com o temporal?
Se o seu coração responder sim, então você está pronto para ver a noite não apenas como descanso, mas como a porta aberta onde Deus fala de forma sobrenatural. A voz da consciência adormecida. Durante o dia, a mente está constantemente ocupada com decisões, preocupações e estímulos que chegam de todos os lados. É como se houvesse uma tempestade de pensamentos e sentimentos competindo pela sua atenção. No entanto, quando a noite chega e o corpo se entrega ao descanso, a consciência adormecida se torna um campo fértil para que o Espírito Santo fale de maneira mais clara. É nesse estado que ele revela verdades escondidas, traz à tona aquilo que você tenta ignorar ou que não consegue enfrentar quando está acordado. A voz da consciência adormecida não é um eco de culpas humanas, mas a maneira amorosa do Espírito de iluminar cantos escuros da alma. Há momentos em que você acorda de um sonho perturbado, sem compreender por que aquela cena mexeu tanto com você. Talvez tenha sido o Espírito Santo revelando uma área que precisa ser curada, um pecado que está sendo negligenciado, uma escolha que não pode mais ser adiada. É nesse espaço silencioso, quando a consciência natural está em descanso, que a voz divina encontra brechas para se manifestar. O sonho se torna um espelho, não para condenar, mas para libertar. Ele expõe não para humilhar, mas para transformar. A palavra nos mostra que Deus fala ao coração em momentos assim. Em Salmos capítulo 16, versículo 7, Davi declara: Bendirei ao Senhor que me aconselhou, até durante a noite o meu coração me ensina. Essa é a voz da consciência adormecida sendo guiada pelo Espírito. Enquanto o corpo descansa, a alma recebe conselhos que só podem vir do alto. É como se o Espírito usasse o sono para colocar ordem em pensamentos confusos, organizar prioridades e trazer clareza para aquilo que parecia impossível de entender. Quando o Espírito Santo fala, a consciência adormecida, ele desperta memórias que muitas vezes foram enterradas. Uma palavra maldita que marcou a infância, um erro não confessado, uma decisão que trouxe dor a alguém. Tudo isso pode vir em forma de sonhos que parecem estranhos, mas que carregam uma mensagem clara. É hora de lidar com o que foi escondido. Não é acusação, é restauração. O Espírito revela não para aprisionar no passado, mas para curar feridas que ainda estão abertas. Essa voz também pode se manifestar como direcionamento. Muitos já experimentaram sonhos em que tomavam uma decisão e acordavam com a convicção de que não deveriam seguir por aquele caminho. Outros sonharam com pessoas ou situações que estavam ocultas e, ao despertar, entenderam que o Espírito estava revelando intenções escondidas. Esse é o poder da consciência adormecida sob a influência do Espírito. Ela se torna um canal para discernimento e sabedoria. É importante perceber que nem todo sonho é uma revelação espiritual. Há sonhos que são apenas reflexos da mente cansada. Mas quando o Espírito Santo fala, há uma diferença nítida. O sonho deixa marcas. Ele não desaparece ao longo do dia. Ele continua ecoando no coração, como se fosse impossível ignorar. É exatamente isso que o torna tão especial. Ele vem com peso, com propósito, com direção. A consciência adormecida se transforma em um altar e ali o Espírito ministra como só Ele pode ministrar. A voz da consciência adormecida também pode ser um chamado ao arrependimento. Quantas vezes você já acordou sentindo que precisava pedir perdão, corrigir uma atitude, mudar de rota? Isso não nasce apenas de um pensamento humano, mas de um mover do Espírito que fala de dentro para fora. Ele toca áreas que a mente racional insiste em justificar, mas que a alma sabe que precisam ser transformadas. É nesse processo que o sonho se torna uma ferramenta de santificação, guiando o coração de volta ao centro da vontade de Deus.
Quando você começa a valorizar essa voz, percebe que cada noite pode ser um momento de encontro com a verdade. Você deixa de encarar os sonhos apenas como cenas aleatórias e passa a buscá-los como mensagens possíveis do Espírito. É nesse ponto que a vida espiritual ganha profundidade. Porque a cada revelação, a cada alerta, a cada lembrança trazida à tona, você entende que Deus não está distante, mas profundamente interessado em moldar seu caráter e guiar seus passos. A voz da consciência adormecida é, portanto, mais do que um detalhe. É a prova de que Deus fala mesmo quando você não pode ouvir com os ouvidos naturais. Ele fala à alma, ele fala ao coração, ele fala no silêncio da noite. E quando você acorda com a sensação de que precisa mudar, não resista. Essa é a oportunidade de ser transformado. É o convite do Espírito Santo para deixar que a verdade liberte, cure e direcione. Se você estiver disposto a ouvir, até mesmo dormindo, vai perceber que não há momento em que Deus não esteja pronto para falar. O espelho do invisível. Os sonhos têm a capacidade de refletir batalhas e movimentos espirituais que não podem ser vistos a olho nu. Eles funcionam como um espelho do invisível, revelando dimensões ocultas onde o Espírito Santo nos alerta, protege e instrui. Muitas vezes, aquilo que se manifesta no sonho não é apenas fruto da imaginação, mas uma projeção de lutas espirituais acontecendo no mundo invisível, que de alguma forma influenciam a vida real. O Espírito, em sua sabedoria, nos mostra através dessas imagens aquilo que, se permanecesse oculto, poderia nos surpreender de forma destrutiva. Em 2 Reis, capítulo 6, versículos 16 a 17, Eliseu pediu que os olhos do seu servo fossem abertos para enxergar o exército celestial que os protegia. De repente, o jovem viu cavalos e carros de fogo ao redor deles. Essa cena mostra que existem realidades espirituais que os olhos naturais não podem perceber, mas que são absolutamente reais. Da mesma forma, os sonhos podem ser esse momento em que Deus abre uma janela para que vejamos o reflexo das batalhas espirituais que estão acontecendo. O Espírito Santo usa essas visões noturnas para revelar o inimigo que se levanta, mas também para mostrar que a proteção divina é maior. Quando alguém sonha com perseguições, quedas, ataques ou até figuras sombrias, muitas vezes não é apenas fruto do subconsciente, mas o reflexo de um embate espiritual. O espírito pode estar alertando sobre áreas de vulnerabilidade, sobre situações que exigem vigilância em oração, ou até mesmo revelando que a alma precisa se revestir da armadura de Deus. Não é para gerar medo, mas para despertar discernimento. O espelho do invisível nunca vem para oprimir, mas para mostrar a necessidade de confiar no poder do Senhor. Esse reflexo também pode trazer consolo. Há quem sonhe com luzes intensas, presenças de paz, cânticos ou até figuras angelicais. Nesses casos, o Espírito está mostrando que, apesar das batalhas, a presença de Deus continua firme, cercando e guardando. É como se ele dissesse: você não está sozinho, mesmo que não consiga ver. O espelho do invisível não mostra apenas o inimigo, mas também a defesa celestial preparada para proteger o povo de Deus. Outra dimensão desse reflexo é quando o Espírito Santo mostra em sonhos situações que ainda não aconteceram, mas que já estão em movimento no mundo espiritual. Pode ser um aviso sobre armadilhas que serão colocadas, sobre relacionamentos que aparentam ser bênção, mas escondem perigos, ou sobre oportunidades que parecem grandes, mas são apenas engano. É como se o Espírito nos entregasse antecipadamente os bastidores da vida, permitindo que escolhamos com sabedoria antes que seja tarde. O mais impactante é que, ao acordar, a sensação desses sonhos não desaparece. O coração continua pesado, ou em paz,
ou inquieto, dependendo do que foi mostrado. Isso acontece porque o espírito imprime no íntimo a realidade daquilo que foi revelado. É diferente de um sonho comum que se esquece em minutos. O espelho do invisível deixa marcas que permanecem, justamente para que a pessoa não ignore a mensagem. Esse reflexo, no entanto, exige resposta. Não adianta apenas reconhecer que o sonho foi forte. É preciso orar, buscar discernimento e agir de acordo com a revelação. Se o Espírito mostrou batalha, é hora de se posicionar em oração. Se mostrou perigo, é hora de vigiar. Se trouxe consolo, é hora de confiar. O espelho do invisível não é para ser contemplado apenas, mas para ser usado como ferramenta de preparo espiritual. O mundo natural é limitado, mas o Espírito Santo nos convida a enxergar além. E quando ele nos mostra, através dos sonhos, o reflexo das realidades invisíveis, não é para nos assustar, mas para nos equipar. Porque aquele que vê com os olhos do Espírito já não é enganado pelo que parece. Ele se move com sabedoria, protegido por Deus, guiado pelo discernimento. É nesse ponto que os sonhos deixam de ser apenas experiências noturnas e se tornam revelações vivas que moldam a caminhada diária. A grande questão é: você tem dado atenção a esse espelho? Tem levado a sério os sonhos que não desaparecem da sua mente? Tem buscado o Espírito para interpretar o que ele mostrou? Se sim, então você já está entrando em um nível de maturidade espiritual que poucos alcançam. Porque aqueles que aprendem a interpretar o espelho do invisível começam a viver não apenas pelo que veem, mas pelo que o Espírito revela, a senha do destino. Existem sonhos que não chegam para confundir, mas para decifrar. São como senhas espirituais que o Espírito Santo entrega em momentos estratégicos da vida, apontando caminhos, revelando escolhas e confirmando direções que podem mudar completamente o futuro. Não se trata de mágica ou de superstição, mas de uma linguagem divina, onde o Espírito usa símbolos, pessoas e situações para entregar uma chave que abre portas preparadas por Deus. A senha do destino é um código celestial que orienta o coração e, quando compreendido, se transforma em um guia poderoso para decisões que definem toda uma jornada. Em Gênesis capítulo 41, versículos 15 e 16, Faraó confessa que não havia quem pudesse interpretar seus sonhos, mas José responde que a interpretação pertence a Deus. Isso mostra que os sonhos podem conter segredos que ninguém é capaz de decifrar sem a ajuda do Espírito. Quando a senha do destino é revelada, ela não pode ser compreendida pela razão humana apenas, mas precisa ser discernida no Espírito. José não apenas interpretou o sonho, mas entregou a Faraó a estratégia que salvou uma nação inteira da fome. Esse é o poder de uma senha espiritual revelada em sonhos. Ela não apenas informa, mas transforma realidades. Muitas vezes você pode sonhar com algo repetitivo, um símbolo constante, uma palavra que se repete noite após noite. Isso não acontece por acaso. É como se o Espírito estivesse reforçando uma senha que precisa ser usada. Esses sonhos geralmente aparecem em momentos de transição, antes de mudanças importantes, antes de decisões que envolvem futuro, relacionamentos, trabalho ou ministério. A senha do destino aparece para não deixar você caminhar às cegas, mas para direcionar os seus passos com precisão. O impacto desses sonhos é profundo. Há pessoas que acordam e imediatamente sabem que não podem seguir mais no mesmo caminho. Outras entendem que é hora de esperar, mesmo quando a ansiedade pede pressa. Outras ainda recebem convicção de que devem avançar, mesmo diante do medo. Isso acontece porque o Espírito Santo, ao entregar a senha do destino, coloca dentro do coração não apenas informação, mas fé e coragem para obedecer. Ele não mostra o código sem também dar a força para utilizá-lo.
É importante ressaltar que a senha do destino não se revela para curiosos, mas para aqueles que estão alinhados ao coração de Deus. Quem busca apenas sinais superficiais pode até receber sonhos, mas não terá discernimento para compreender sua profundidade. A senha é entregue àqueles que estão dispostos a obedecer, porque Deus não desperdiça revelação com quem não deseja viver transformação. Por isso, quando um sonho desse tipo é recebido, ele exige não só atenção, mas também disposição para seguir o que o Espírito está mostrando. Essa senha pode vir em formas diferentes. Pode ser um rosto que representa uma escolha certa ou errada. Pode ser uma porta aberta ou fechada. Pode ser uma viagem para um lugar desconhecido. Pode ser até mesmo uma frase ou uma música. O importante é entender que por trás da forma há um conteúdo espiritual. E esse conteúdo sempre aponta para a verdade de Deus. A senha nunca contradiz a palavra, mas confirma o que já foi estabelecido por ele. Aqueles que aprendem a identificar essa senha percebem que os sonhos não são meros eventos noturnos, mas mapas celestiais. Eles passam a viver de forma mais intencional, atentos ao que o Espírito Santo deseja conduzir. E quanto mais obedecem, mais senhas recebem, porque a fidelidade em pequenas revelações abre caminho para maiores. Talvez você já tenha recebido uma senha do destino e não percebeu. Um sonho insistente que não saiu da sua mente, uma sensação de que havia algo mais profundo escondido naquela cena. O Espírito pode estar esperando que você peça entendimento, porque quando você clama por sabedoria, Deus abre os olhos e mostra o significado. E esse significado pode ser a diferença entre viver perdido ou caminhar no propósito. A senha do destino é, portanto, um ato de amor do Espírito Santo. Ele não deixa seus filhos caminharem sem direção. Ele não permite que se percam nos labirintos da vida. Ele entrega códigos, pistas, chaves espirituais que, quando usadas, abrem caminhos preparados de antemão. Se você aprender a discernir essas senhas, vai perceber que o seu futuro já está sendo escrito, não pela sorte, mas pela mão amorosa de Deus, que fala até mesmo quando você dorme. O chamado da interrupção. Há noites em que o sono é quebrado de forma repentina. O coração desperta acelerado, a mente luta para entender e os olhos se abrem como se algo tivesse interrompido o descanso de propósito. Muitas vezes não se trata apenas de insônia ou do peso de um dia agitado. É o Espírito Santo chamando, usando a interrupção como um sinal de que há algo urgente a ser revelado. O chamado da interrupção é a forma divina de despertar o corpo para que a alma perceba uma mensagem que não pode esperar até o amanhecer. Quantas vezes você acordou sem motivo aparente no meio da madrugada, com a impressão de que havia algo mais acontecendo? Essa sensação de inquietação, de que algo foi interrompido de propósito, é muitas vezes um movimento do Espírito Santo. Em 1 Samuel, capítulo 3, versículos 4 a 6, vemos Samuel sendo despertado repetidamente durante a noite pela voz de Deus que o chamava. Ele não entendeu de imediato. Pensou que fosse apenas o sacerdote Eli, mas na verdade era o Senhor inaugurando uma nova fase de sua vida. O mesmo acontece conosco. O Espírito nos chama em meio à noite para revelar verdades que precisam de resposta imediata. Essas interrupções podem vir acompanhadas de sonhos que terminam abruptamente, deixando uma sensação de urgência no coração. É como se a cena fosse cortada antes da conclusão, justamente para que o sonhador buscasse em oração o restante da mensagem. O Espírito Santo usa essa dinâmica para criar dependência, para mostrar que não basta sonhar, é preciso buscar a interpretação e o discernimento diante de Deus. A interrupção é, portanto, um convite para levantar, orar e ouvir.
Existem também momentos em que a interrupção acontece para livramento. Quantas vezes alguém acorda no exato instante em que algo perigoso poderia acontecer em casa, no corpo ou no ambiente? Isso não é coincidência, mas intervenção divina. O Espírito Santo interrompe o sono para proteger, para despertar a atenção e para evitar que o inimigo tenha espaço. O chamado da interrupção, nesses casos, é literalmente a diferença entre vida e morte, entre perda e livramento, entre desastre e paz. Mas há ainda uma dimensão mais profunda. Quando o Espírito Santo desperta alguém no meio da noite, ele pode estar convocando essa pessoa a interceder. Existem batalhas espirituais acontecendo que exigem oração imediata. Muitas vezes você não sabe o que está acontecendo, mas o Espírito move o coração para clamar por alguém, por uma situação ou até por você mesmo. É nessa hora que o joelho dobrado se torna uma arma poderosa e a madrugada, que parecia perdida, se transforma em tempo de vitória espiritual. O chamado da interrupção também pode ser um teste de obediência. Deus desperta o coração para ver se o filho está disposto a ouvir mesmo no momento mais inconveniente. Se você obedece, levanta e busca a presença dele. Algo se abre. A interrupção se transforma em encontro, mas se ignora, volta a dormir e despreza a voz. Perde uma oportunidade de ser marcado por revelações que só são entregues nesse ambiente de silêncio profundo. É por isso que o chamado da interrupção nunca deve ser visto como incômodo. Ele é um presente. É a prova de que o Espírito Santo deseja falar algo tão urgente que não pode esperar. É a lembrança de que, mesmo enquanto você descansa, ele continua atento, cuidando, guiando, chamando. Quando você se torna sensível a esse chamado, descobre que as madrugadas podem ser um dos momentos mais preciosos da sua vida espiritual. Então, se o sono for interrompido sem explicação, não despreze. Ore. Pergunte ao Senhor o que Ele quer mostrar. Busque entendimento. Pode ser que Ele esteja revelando um perigo, chamando para intercessão, entregando uma direção ou simplesmente convidando você para estar na presença dEle. O chamado da interrupção é o toque do Espírito dizendo: acorde, porque há algo que não pode esperar até o amanhecer. As marcas eternas. Existem sonhos que se perdem com o tempo, que desaparecem da memória poucas horas depois de acordar. Mas há outros que permanecem vivos, como se estivessem gravados a fogo na alma. Eles não se apagam, não se confundem com lembranças comuns, não desaparecem nem depois de anos. Esses são os sonhos que o Espírito Santo usa como marcas eternas, impressões divinas que atravessam o tempo e continuam a ecoar dentro de nós. Quando o Espírito fala desse modo, não há como esquecer, porque o que foi revelado não é apenas uma cena noturna, mas uma experiência espiritual destinada a moldar o coração para sempre. Muitas pessoas carregam essas marcas sem perceber que vieram do Espírito. Podem se lembrar de uma frase, de um rosto, de um cenário que parece ter sido sonhado ontem, mesmo que já tenha se passado uma década. Isso acontece porque o Espírito Santo não permite que aquilo se perca, já que carrega um peso eterno. A marca não é apenas memória, é um lembrete constante de que Deus falou, de que houve um encontro no secreto da noite, de que uma semente foi plantada para produzir frutos. Na palavra vemos exemplos claros. Em Gênesis capítulo 37, versículos 6 a 7, José compartilha com seus irmãos o sonho dos feixes que se inclinavam diante do seu feixe. Anos se passaram, prisões, traições e dores aconteceram, mas aquela visão nunca deixou de existir. Era uma marca eterna. Não importava quanto tempo demorasse, o sonho permanecia vivo, porque carregava o selo do Espírito. Assim também acontece conosco. As marcas eternas nos lembram dia após dia que Deus não esqueceu o que Ele mesmo revelou.
Esses sonhos muitas vezes são acompanhados de emoções intensas. Acordar com lágrimas, com um peso no peito, com alegria inexplicável ou até mesmo com uma sensação de ter estado em outro lugar. A marca não está apenas na lembrança, mas na alma. É impossível negar que algo real aconteceu. O Espírito Santo grava esses momentos como provas do seu cuidado, como selos de sua promessa, como sinais de que o futuro já está sendo preparado. As marcas eternas também têm o poder de sustentar a fé em tempos de deserto. Quando tudo parece contrário, quando as circunstâncias gritam o oposto, aquele sonho volta à memória como um lembrete de que Deus já falou. E se Ele falou, vai cumprir. Muitos homens e mulheres sustentaram sua fé por anos, apenas lembrando de sonhos que receberam como marcas eternas. Não era imaginação, era promessa. Não era ilusão, era revelação. É importante compreender que essas marcas não vêm todos os dias. Elas são raras, porque carregam peso de eternidade. Não são para entreter, mas para direcionar. Por isso, quando o Espírito Santo planta uma dessas marcas, é preciso guardar com zelo, anotar, orar sobre elas, buscar confirmação na palavra, porque elas se tornam âncoras, pontos de referência que mantêm o coração firme mesmo quando tudo ao redor balança. Talvez você já tenha experimentado isso. Um sonho que não saiu mais da sua memória, que volta de tempos em tempos como se fosse um chamado constante. Pode ser que seja uma marca eterna. E se for, significa que o Espírito Santo está dizendo que há algo que você não pode esquecer, porque esse algo está conectado ao propósito de Deus para a sua vida. As marcas eternas não são apenas lembranças, são convites. Convites para acreditar, para esperar, para se manter firme. Elas não servem para criar ansiedade, mas para gerar esperança. Não estão ali para atormentar, mas para fortalecer. São lembretes divinos de que mesmo quando o tempo passa e nada parece acontecer, a promessa continua viva e o Espírito continua ativo. O que diferencia uma marca eterna de um sonho comum é o peso que ela carrega. Você pode até tentar ignorar, mas não consegue. Pode tentar esquecer, mas ela insiste em voltar. Isso é obra do Espírito, garantindo que a revelação não se perca. Porque se dependesse apenas da memória humana, ela desvaneceria. Mas quando vem de Deus, ela permanece como uma inscrição gravada no mais profundo da alma. Por isso, se há sonhos que nunca saíram da sua mente, considere que talvez sejam marcas eternas. Peça ao Espírito entendimento. Peça clareza. Peça direção, porque o mesmo Deus que falou naquela noite continua falando hoje. E se Ele gravou essa marca, é porque ela será necessária para sustentar você até que o propósito se cumpra. O cenário da preparação. Muitos acreditam que os sonhos são apenas reflexos de experiências vividas durante o dia, mas o Espírito Santo os usa como cenários de preparação para situações que ainda estão por vir. Ele antecipa batalhas, apresenta ambientes que ainda não foram visitados, mostra diálogos que ainda não aconteceram, tudo com o propósito de preparar o coração para enfrentar o futuro com discernimento e força espiritual. O cenário da preparação não é uma previsão mágica, mas um exercício divino onde o Espírito ensina o Filho de Deus a reconhecer o que virá, a fortalecer-se antes da hora e a ajustar sua postura diante do que ainda não é visível. A Bíblia revela esse movimento de forma clara em Mateus capítulo 2, versículo 13, quando José recebe em sonho a ordem de fugir com Maria e o menino Jesus para o Egito, pois Herodes procurava matá-lo. Esse aviso não era apenas informação, era preparação. O Espírito Santo antecipou a ameaça e deu instruções para que a família fosse preservada. É exatamente isso que acontece quando recebemos sonhos que trazem sensações de alerta,
instruções específicas ou até mesmo cenários que parecem não fazer sentido no momento, mas que mais tarde se revelam como preparação para enfrentar algo real. Esse cenário muitas vezes acontece em forma de treinamento espiritual. Você pode sonhar que enfrenta obstáculos, inimigos, quedas ou situações de confronto. Quando acorda, percebe que nada daquilo está acontecendo ainda, mas o coração fica em alerta. Esse tipo de sonho é o Espírito Santo fortalecendo a fé, afiando o discernimento, ensinando o espírito a resistir antes que a batalha real se manifeste. Assim como um soldado treina antes da guerra, o Espírito Santo usa o sonho como campo de ensaio para preparar o coração para lutas que ainda estão no horizonte. O cenário da preparação também pode vir em forma de promessa. Às vezes, você sonha com lugares que nunca visitou, com oportunidades que nunca viveu, com pessoas que ainda não conheceu. Esses sonhos não são delírios da mente, mas ensaios espirituais para preparar o coração para aquilo que Deus vai realizar. Eles vêm para expandir a visão, para quebrar limites e para mostrar que há mais reservado do que o que se enxerga no presente. É como se o Espírito estivesse dizendo: veja antes de viver, creia antes de receber. Há ainda os sonhos que preparam para provações. O Espírito Santo pode mostrar traições, desertos ou perdas, não para gerar medo, mas para preparar o coração. Quando esses eventos se manifestam na vida real, o impacto é diferente, porque o Espírito já foi fortalecido no secreto da noite. Não há surpresa, há resistência, não há desespero, há fé. O cenário da preparação cumpre exatamente esse propósito: transformar choque em discernimento e dor em amadurecimento. É preciso atenção, porque muitas vezes a mente tenta descartar esses sonhos como confusão. No entanto, quando vêm do Espírito, eles carregam uma marca inconfundível: a clareza da lembrança e a sensação de que há um propósito por trás. A preparação não desaparece como um detalhe, ela se mantém viva até o momento em que a realidade se conecta ao que foi mostrado. E quando isso acontece, a fé se fortalece, porque a pessoa entende que não foi pega de surpresa, mas foi conduzida pelo Espírito. Esses sonhos de preparação são também uma prova do cuidado de Deus. Ele não deixa seus filhos caminharem sem direção. Ele prepara antes de agir, instrui antes de permitir, fortalece antes de enviar. É assim que o Pai se revela no secreto, mostrando que até o futuro já está sob o controle das suas mãos. Talvez você já tenha sonhado com situações que só mais tarde aconteceram, e naquele momento tudo fez sentido. Esse é o selo do Espírito Santo mostrando que ele estava preparando você. O cenário da preparação é, portanto, um presente. É o aviso de que nada surpreende a Deus e de que aqueles que estão atentos ao Espírito sempre caminham um passo à frente. Porque enquanto os outros são surpreendidos pelos acontecimentos, quem recebeu preparação já foi treinado no silêncio da noite. A aliança noturna. Há sonhos que não apenas informam, não apenas alertam, mas renovam pactos invisíveis entre Deus e o homem. São experiências noturnas que carregam em si o peso de uma promessa, como se o Espírito Santo estendesse novamente a mão e lembrasse: eu estou contigo, não esqueci daquilo que te falei. Minhas alianças permanecem de pé. A aliança noturna não é fruto da mente cansada, é um encontro real entre a eternidade e a alma, onde Deus sela, confirma e reacende promessas que podem ter sido esquecidas durante a correria da vida. Em Gênesis capítulo 15, versículos 12 a 18, encontramos Abraão adormecido, quando o Senhor lhe aparece e estabelece com ele uma aliança que determinaria o futuro de sua descendência. Foi no meio da noite, em uma visão,
que Deus selou um pacto que marcaria gerações. Isso nos mostra que o Espírito Santo continua a agir da mesma forma. Muitas vezes é no descanso da madrugada que ele renova aquilo que já havia falado, trazendo de volta palavras antigas, promessas esquecidas e lembranças de pactos eternos. Esses sonhos têm uma característica muito clara. Eles carregam um peso de eternidade. Quando a pessoa acorda, não consegue tratá-los como um sonho comum. Há uma sensação de presença, de compromisso, de responsabilidade espiritual. Não é apenas algo visto, é algo recebido, como se tivesse sido entregue um contrato divino no coração. A aliança noturna funciona como um selo, uma confirmação de que, apesar das falhas humanas, Deus continua fiel ao que prometeu. Muitos experimentam isso em momentos de fragilidade, quando pensam em desistir, quando acreditam que não há mais forças para continuar. Então, em sonho, o Espírito Santo traz uma cena de encorajamento, mostra um futuro cheio de esperança, revela palavras que renovam a fé. Não é imaginação, é aliança. É o Espírito lembrando que ele não abandona os seus, que as promessas não são apagadas pelas circunstâncias e que a fidelidade de Deus não depende da estabilidade humana. Essa aliança também pode se manifestar em forma de símbolos. Anéis, pactos, abraços, presenças de luz, todos eles podem ser linguagens que o Espírito usa para comunicar ao coração que a promessa está viva. É como se o céu tocasse a terra e dissesse em silêncio: eu ainda sou o mesmo Deus e continuo cuidando de você. Acordar depois de uma experiência assim é acordar diferente, com coragem renovada e esperança reacendida. A aliança noturna não acontece para todos os sonhos. Ela é rara, porque é sagrada. Não é entretenimento, mas pacto. Não é passatempo, mas propósito. Quando o Espírito Santo decide selar algo dessa forma, é porque há um destino em jogo. É porque ele deseja lembrar que nada, absolutamente nada, pode quebrar o que ele estabeleceu. Talvez você já tenha vivido isso. Talvez tenha acordado de um sonho com lágrimas, com a sensação de que Deus havia falado diretamente ao seu coração, lembrando promessas que você pensava estarem mortas. Isso é a aliança noturna. É o Espírito Santo dizendo que a sua vida está nas mãos de Deus, que o futuro não está perdido e que ele não se esqueceu daquilo que te prometeu no secreto. Quando esse tipo de revelação acontece, o mais importante é responder com fé. Guardar no coração, orar, agradecer, caminhar com a certeza de que o pacto foi renovado. Porque a aliança noturna não é apenas para confortar, mas para alinhar. Ela exige confiança, entrega e obediência. A grande beleza dessa revelação é que enquanto o mundo dorme, Deus se move em silêncio, lembrando ao coração que ele é fiel. Ele não precisa de testemunhas humanas para confirmar, porque a presença dele é suficiente. A aliança noturna é a prova de que Deus continua escrevendo a história, mesmo enquanto você descansa. O alerta dos símbolos. Os sonhos falam em uma linguagem que nem sempre é direta. Muitas vezes envolvem símbolos, imagens e metáforas que parecem estranhas à primeira vista. Essa é uma das formas mais delicadas e ao mesmo tempo mais profundas que o Espírito Santo escolhe para comunicar algo. O alerta dos símbolos acontece quando, em meio ao sono, você recebe figuras que mexem com o seu coração e despertam a atenção, como se houvesse um código escondido por trás daquilo que foi visto. Não é uma questão de superstição ou adivinhação. É uma estratégia divina, uma forma de colocar a mente para refletir e o espírito para buscar discernimento. Na Bíblia encontramos inúmeros exemplos. O livro de Daniel é repleto de símbolos em sonhos e visões que carregavam mensagens do Senhor para reis e para o próprio povo de Israel. Em Daniel,
Capítulo 2, Nabucodonosor sonha com uma estátua composta de diferentes materiais, cada parte representando reinos que viriam. Aquilo não era apenas uma escultura imaginária, mas um símbolo carregado de significado profético que apontava para séculos de história. O mesmo acontece hoje quando o Espírito Santo se move em símbolos durante os sonhos, mostrando que por trás do que parece estranho há revelação. Esses símbolos podem ser animais, números, cores, lugares, objetos ou até pessoas que carregam significados além do natural. Quando aparecem repetidamente em sonhos, é um alerta para que não sejam ignorados. O Espírito Santo usa esse recurso porque sabe que o coração humano é convidado a buscar mais profundamente quando algo não é entendido de imediato. A curiosidade se transforma em oração, e a oração abre espaço para discernimento. O alerta dos símbolos é, portanto, um chamado para não desprezar os detalhes. É importante compreender que não existe uma fórmula fixa para interpretar símbolos. O mesmo animal ou objeto pode ter significados diferentes, de acordo com o contexto e com a pessoa que sonha. É por isso que o Espírito Santo precisa ser buscado em oração. Só Ele pode revelar o verdadeiro sentido do que foi mostrado. O perigo está em tentar interpretar de forma mecânica ou segundo ideias humanas, porque um símbolo que para uns representa vitória, para outros pode significar alerta. O discernimento vem sempre de Deus, nunca da intuição solta. Esses sonhos simbólicos geralmente deixam no coração uma sensação de peso ou de urgência. É como se o Espírito colocasse uma marca dizendo: preste atenção nisso, não deixe passar. Podem ser sinais de decisões importantes, avisos de situações futuras ou até confirmações de algo que já foi falado de outra forma. O Espírito não se contradiz. Se ele revela através de símbolos, é porque deseja confirmar o que já está alinhado à sua palavra. O alerta dos símbolos pode também ser um treinamento espiritual. Ele ensina o crente a ser mais atento, a perceber o que não é óbvio, a valorizar os detalhes que normalmente passariam despercebidos. Quem aprende a prestar atenção aos símbolos nos sonhos se torna mais sensível também aos sinais de Deus durante o dia. Porque o mesmo Espírito que fala em imagens durante a noite é o que direciona em situações cotidianas. O treino na madrugada se torna sensibilidade para a vida inteira. Talvez você já tenha sonhado com símbolos repetidos e tenha achado estranhos ou sem sentido. Mas, se eles continuam voltando, é provável que o Espírito Santo esteja tentando chamar a sua atenção. Ele pode estar mostrando uma área que precisa de vigilância, um caminho que precisa de cuidado, uma decisão que precisa ser analisada com oração. Ignorar esses símbolos é como desprezar um aviso luminoso na estrada. Eles estão ali para evitar acidentes, para orientar o percurso, para preparar o coração. O alerta dos símbolos, no fundo, é a lembrança de que Deus fala de todas as formas possíveis. Ele não se limita àquilo que entendemos de imediato, mas se vale até daquilo que nos intriga para nos aproximar dele. Porque quem é humilde e busca o Espírito encontra interpretação. Mas quem é orgulhoso e ignora os sinais pode perder revelações valiosas. Se o Senhor escolheu usar símbolos, é porque deseja que você mergulhe mais fundo, que não se contente com respostas fáceis, mas que busque dele a verdade escondida atrás de cada detalhe. O chamado à rendição. Existem sonhos que não chegam para informar sobre o futuro, nem para confortar, mas para confrontar. São aqueles que despertam no coração um peso de responsabilidade, um senso de urgência em mudar atitudes, corrigir caminhos e se entregar de forma mais profunda a Deus. O chamado à rendição
Acontece quando o Espírito Santo usa a noite para mostrar, sem rodeios, que há áreas da vida que precisam ser entregues, pecados que precisam ser confessados, resistências que precisam ser quebradas. É o momento em que ele revela que não basta apenas acreditar, é necessário render-se completamente. Esse chamado pode se manifestar de muitas formas. Há pessoas que sonham sendo confrontadas em situações de falha, outras veem figuras de autoridade repreendendo, e outras ainda experimentam cenas que revelam a fragilidade das suas escolhas. Ao acordar, não há dúvidas. Algo precisa ser mudado. Esse tipo de sonho não deixa espaço para indiferença. Ele queima na consciência, porque não é uma acusação vinda da mente, mas uma revelação que vem do Espírito com o propósito de restaurar. A palavra de Deus mostra esse padrão em várias passagens. Em Jonas capítulo 1, vemos um homem que tentou fugir do chamado de Deus e acabou sendo confrontado de forma drástica. Se tivesse recebido um sonho revelatório antes, teria entendido que não poderia escapar do plano divino. O Espírito Santo ainda hoje usa os sonhos como ferramentas de confronto amoroso, chamando os filhos a se alinharem com a vontade de Deus antes que as consequências da desobediência se tornem mais duras. Esse chamado não é para condenar, mas para salvar. O Espírito Santo expõe áreas escondidas para que não se tornem prisões. Ele mostra fraquezas para que sejam tratadas. Ele traz à tona o que está sendo escondido, não para envergonhar, mas para libertar. Por isso, quem recebe esse tipo de sonho precisa entender que ele é um presente, ainda que venha acompanhado de desconforto. É como uma cirurgia espiritual feita enquanto a alma descansa. O corte pode doer, mas o resultado é cura. O chamado à rendição também pode acontecer em sonhos de confronto com a própria consciência. Você pode sonhar com situações que lembram erros passados, pessoas que foram feridas, decisões mal tomadas. Ao despertar, sente-se pesado, não porque o inimigo acusou, mas porque o Espírito Santo está convidando à restauração. Esse chamado pede resposta. É hora de pedir perdão, de acertar contas, de tomar decisões alinhadas ao céu. Não ignorar esses sinais é fundamental, porque eles são convites claros para viver em liberdade. Outro aspecto poderoso desse chamado é que ele prepara para experiências mais profundas com Deus. A rendição sempre abre espaço para mais intimidade, mais revelação e mais autoridade espiritual. Quando você se rende, o Espírito Santo encontra espaço para agir com plenitude. Quando você insiste em resistir, fecha portas. Por isso, os sonhos que confrontam são, na verdade, sinais de que Deus quer entregar mais, mas precisa primeiro quebrar barreiras. O chamado à rendição pode parecer duro, mas é um dos maiores atos de amor do Espírito. Ele poderia permitir que você continuasse cego, andando em círculos, perdendo tempo, mas ele prefere interromper o sono, usar imagens fortes, mexer com emoções, para que você não ignore a urgência de se alinhar com a vontade de Deus. Cada sonho desse tipo é uma prova de cuidado, um lembrete de que você não foi esquecido, de que sua história importa demais para ser deixada sem correção. Se você já experimentou isso, se acordou com a sensação de que precisava mudar algo imediatamente, saiba que esse foi o Espírito chamando você para mais perto. O chamado à rendição não é para poucos, é para todos os que desejam experimentar a plenitude da vida no Espírito. E cada vez que você responde a esse chamado, algo novo é liberado. Porque render-se não é perder. É ganhar, não é fraqueza, é vitória. Não é derrota, é a chave que abre o caminho da verdadeira liberdade. O consolo do Espírito. Há noites em que os sonhos não chegam para alertar, nem para confrontar, mas para abraçar a alma.
Em meio às dores, às perdas, às perguntas sem respostas, o Espírito Santo escolhe falar de maneira terna, trazendo paz e alívio ao coração cansado. O consolo do Espírito nos sonhos é um presente invisível. É o toque de Deus em lugares que nem sempre conseguimos acessar durante o dia, porque a correria, a ansiedade ou a dor nos impedem de ouvir. Mas na noite, quando a mente descansa, ele encontra espaço para derramar conforto e esperança, lembrando que não estamos sozinhos e que seu amor continua firme mesmo quando tudo parece ruir. Esse consolo pode vir em muitas formas. Às vezes, é um sonho em que você reencontra alguém que já partiu, não como um contato físico, mas como uma lembrança de que o amor permanece e que a eternidade é real. Outras vezes, é a sensação de estar em um lugar de paz, rodeado por uma luz que não precisa de explicação, apenas transmite segurança. Pode ser também a presença de Jesus, de anjos, ou até mesmo uma voz suave dizendo que tudo ficará bem. Ao despertar, o coração percebe que algo profundo aconteceu e, embora as circunstâncias não tenham mudado, a força para enfrentá-las foi restaurada. A palavra confirma essa atuação do Espírito. Em João, capítulo 14, versículo 26, Jesus promete que o Consolador, o Espírito Santo, ensinaria todas as coisas e lembraria dos ensinamentos que ele havia dado. Esse consolo não se limita ao ensino, mas também à presença que acalma. É a mão invisível que limpa as lágrimas. É a certeza de que o Pai continua cuidando, mesmo no vale da sombra da morte. O Espírito Santo não apenas revela, ele também conforta, porque sabe que a caminhada exige não só direção, mas descanso para a alma. Em momentos de luto, é comum que pessoas recebam sonhos nos quais sentem que foram visitadas pela paz de Deus. Esses sonhos não apagam a dor da ausência, mas colocam bálsamo sobre o coração, trazendo a certeza de que a eternidade é real e que a separação não é definitiva. O Espírito Santo usa o sono como espaço de cura, fechando feridas que as palavras humanas não conseguem alcançar. O consolo do Espírito nesses casos é tão real que a pessoa acorda diferente, menos pesada, mais leve, com um suspiro que não vem dela mesma, mas do próprio Deus. Esse tipo de revelação também acontece em tempos de ansiedade ou incerteza. Quando o futuro parece ameaçador e a mente não encontra descanso, o Espírito usa os sonhos para transmitir serenidade. É como se ele dissesse: confie, eu estou no controle. Mesmo que nada mude visivelmente, o coração recebe força renovada, porque o consolo do Espírito não depende das circunstâncias, mas da presença de Deus. Ele mostra que, em meio às tempestades, ainda existe paz. É preciso valorizar esses sonhos, porque eles são lembranças de que Deus é pessoal e próximo. Ele não é apenas o Senhor que guia, mas também o Pai que abraça. O consolo do Espírito nos sonhos é uma expressão do cuidado de Deus para os momentos em que a alma já não aguenta lutar sozinha. Quando você acorda sentindo que foi envolvido por paz, quando percebe que o peso foi retirado sem nenhuma explicação lógica, reconheça: isso foi o Espírito Santo consolando você. Esses sonhos não podem ser esquecidos ou tratados como comuns. Eles precisam ser guardados como testemunhos de amor divino, porque no dia em que a dor voltar, será a lembrança do consolo que sustentará a fé. É por isso que o Espírito escolhe usar a noite para ministrar. Ele sabe que quando todos se calam, a voz dele é a única que pode preencher o vazio. O consolo do Espírito é uma revelação tão poderosa quanto qualquer direção ou alerta, porque, sem conforto, o coração se esgota. Sem descanso, a fé desmorona. Mas com o consolo do Espírito, até as maiores dores se tornam suportáveis e a esperança volta a florescer. Esse é o poder de um Deus que não apenas mostra o caminho, mas caminha junto, enxuga as lágrimas e sustenta em cada passo. O despertar final.
Existe um momento em que todos os sonhos, todas as revelações e todos os sinais convergem para uma única verdade. Deus fala porque deseja transformar. O despertar final não é apenas o ato de abrir os olhos pela manhã, mas a consciência profunda de que os sonhos recebidos não foram aleatórios, não foram fruto do acaso, mas mensagens vivas do Espírito Santo. É o instante em que o coração entende que ignorar o que foi revelado é desperdiçar uma oportunidade de mudança, enquanto obedecer é abrir a porta para uma vida guiada pelo céu. O Espírito Santo não fala para entreter. Ele fala para salvar, para redirecionar, para preparar e para consolar. Cada sonho que carrega a marca de Deus é um chamado, e esse chamado pede resposta. O despertar final acontece quando a pessoa deixa de ver os sonhos como curiosidades noturnas e passa a enxergá-los como diálogos com o Criador. É a transição de uma vida distraída para uma vida atenta, de um coração que apenas dorme para um coração que ouve até no silêncio da noite. Esse despertar é também um ato de fé. Em Efésios capítulo 5, versículo 14, está escrito: Desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Essa palavra não fala apenas do sono físico, mas de uma postura espiritual. O Espírito Santo chama através dos sonhos para que a alma acorde de uma vida sem direção, de escolhas apressadas, de caminhos confusos. Ele chama para que o coração desperte e se alinhe com a luz de Cristo. É por isso que cada revelação noturna é tão preciosa, porque ela não aponta apenas para o momento, mas para a eternidade. O despertar final também acontece quando você começa a conectar as peças. Sonhos que pareciam soltos se juntam, sinais que pareciam distantes se tornam claros, promessas antigas se confirmam. De repente, você percebe que Deus sempre esteve falando, que nada foi em vão, que cada detalhe tinha um propósito. Essa percepção é libertadora, porque traz a certeza de que você nunca esteve sozinho. Enquanto você dormia, Deus já estava agindo. Mas o despertar final exige coragem. Coragem para obedecer ao que foi revelado. Coragem para abandonar o que não agrada a Deus. Coragem para confiar em promessas que ainda não se cumpriram. Muitos recebem sonhos poderosos, mas voltam a dormir espiritualmente, ignoram o chamado, tratam como se fosse apenas imaginação. Mas os que despertam de verdade vivem transformações profundas, porque cada revelação se torna um passo firme em direção ao propósito. Esse despertar é também esperança. Ele lembra que os sonhos de Deus não falham, que suas palavras não voltam vazias, que suas promessas permanecem. Ainda que o tempo passe, ainda que as circunstâncias tentem calar, o Espírito Santo continua ativo, mostrando que o mesmo Deus que falou no silêncio da noite é o Deus que cumpre no brilho do dia. O despertar final é, portanto, a vitória da fé sobre a dúvida, da esperança sobre o medo, da vida sobre a escuridão. Quando você aceita viver esse despertar, não apenas dorme e acorda como todos os outros. Você passa a viver com expectativa, entendendo que cada noite pode ser um encontro com Deus e cada manhã pode ser o início de um novo tempo. O despertar final é a consciência de que os sonhos são portais de transformação, marcas de eternidade, sinais de cuidado e amor. É olhar para trás e ver que cada revelação foi parte de um plano maior. É olhar para frente e caminhar confiante, porque o Deus que fala nos sonhos é o mesmo que guia cada passo. Esse é o convite do Espírito Santo para você. Não despreze o que ele revelou. Não trate como comum aquilo que carregou o selo do céu. Permita que cada sonho seja resposta, guia, força e esperança. Porque o despertar final não é apenas abrir os olhos após uma noite de descanso, é acordar para a realidade de que Deus sempre esteve falando,
sempre esteve presente e continua chamando você para viver uma vida transformada pela voz dele.